Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou o professor Welby Cavalcante. Nesta aula trataremos sobre raiz quadrada de números racionais não negativos. As habilidades trabalhadas são efetuar cálculos com números reais, potências e expoentes fracionários, resolver e elaborar problemas com números racionais, inclusive colocados em notação científica. Retornando aqui à nossa aula sobre raiz quadrada de números racionais, nós temos aqui um exemplo. O exemplo 576. Então, a raiz de 576, a gente pode decompor ela. Ao decompor o número 576, você encontra 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. Professor, o que é decompor? Você vai passar uma barrinha do lado do 576 e ir dividindo ele. Divide por 2 e assim sucessivamente. Você vai dividindo até você encontrar o número 1. Né? Nós já fizemos esse exemplo na aula anterior. Se você ainda não assistiu, clique na aula anterior e assista essa aula sobre raiz quadrada. Como encontrar as raízes. Trataremos então agora sobre decompor alguns outros tipos de número, exemplo de frações. Então, se eu tenho aqui o exemplo, raiz de 36 sobre 625. Essa é uma fração, então eu vou decompor esses números de acordo com cada um dos números. Exemplo, número 36 decomposto, eu tenho 2 ao quadrado que multiplica 3 ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então, 4 vezes 9 dá exatamente 36. Então, como eu tenho 2 ao quadrado e a raiz é quadrada, ou seja, ela vai estar eliminando esse quadrado aqui. Eu fiquei apenas com o número 2. O 3 ao quadrado, então, eu vou estar eliminando esse quadrado aqui, ó. Então, eu fiquei apenas com 3. O 5 elevado à quarta, eu eliminei 2, ou seja, o quadrado, certo? Então, fiquei apenas com 5 ao quadrado. Então, a resposta de raiz de 36 sobre 625 é 6 sobre 25, ok? Aí aqui eu tenho outros exemplos, 12,96, o que é esse número aqui? O que tinha debaixo dele? É como se tivesse o número 100, ó, tá certo? Ele andou 2 casas. Então, ficou bem fácil para a gente, raiz de 100 eu sei que é 10, e raiz de 1296 eu sei que é 36. Então, 36 sobre 10, ou 3,6. Exercícios propostos. Exercício de número 25. Como ficaria o número 0,64, a raiz quadrada desse número? Bem simples. Como a raiz do número 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64, a raiz do número 0,64 é quanto? Isso, é 0,8. Como que a gente observa se isso é verdade ou não? É só você fazer a multiplicação. Ó, 0,8 ao quadrado. E o que é 0,8 ao quadrado? É 0,8 vezes isso, vezes 0,8, tá? Dá 0,64. Outro número, raiz quadrada de 2 elevado a 10 vezes 3 ao quadrado. 2 elevado a 10, olha, quando você tira um número de dentro da raiz quadrada, você divide ele pela metade, ou pela metade o expoente, certo? O expoente. Então, aqui nós temos exatamente 2 elevado a 5 multiplicado por isto, por 3 elevado a 1, ou apenas 3. E 2 elevado a 5 multiplicado por 3, dá para a gente fazer a proposta aqui e voltar exatamente ao número que nós tínhamos anteriormente. Extrai a raiz quadrada de cada número a seguir pela decomposição em fatores primos. Então, a raiz de 256 é 16, 196 é 14, 484 é 22, 729 é 27, 1.600 é 40. Ó, lembra lá, ó, a raiz de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16, como eu tenho esses dois zeros aqui, é o 10, ó, então vai ficar 4 vezes 10, ok? Então, você pode tirar a raiz quadrada separando os números. O que é o número... O que é o número 1.600? É 16 vezes 100, certo? E raiz de 1.024 é 32, ok? Unirio, qual é o valor dessa radiciação aqui? Então, nós começaremos aqui pelo último, olha. Tá? Tá bom? Sempre que você encontrar um número igual a esse, você começa sempre pelo último. Exemplo, você tem aqui a raiz do número 81. Raiz do número 81 é 9, então você vai fazer o quê? 25 menos 9 dá 16. Raiz do número 16 é exatamente 4. Aí você tem o 32 aqui, ó. Então tudo isso aqui já deu 4, certo? Aí você faz 32 mais 4 tem 36.
A raiz de 36 é 6, certo? Aí você tem 15, então vai ficar menos 6, ó. 15 menos 6, e isto é 9. E a raiz quadrada do número 9 é, isto é 3, ok? Encontramos aqui a resposta C, letra C, resposta número 3. Exercício 28. Um paliteiro de base quadrada tem forma da figura abaixo, sabendo que a soma das áreas das faces laterais do paliteiro é 162 centímetros quadrados e que a área de todas as faces é de 202,5 centímetros quadrados. Determine a medida do lado da base desse paliteiro. Então, a primeira pergunta que ele colocou aqui foi o seguinte, ó. As áreas das faces laterais é 162, certo? Só as laterais. E a parte de cima e a parte de baixo, ou seja, todas as faces, é 202,5, certo? Então, qual é a diferença de 162 para 202,5? Isto, 40,5, certo? Então, é o de cima e o de baixo. Ficando, então, cada um desses dois lados aqui, ó, 40,5 em cima. Deixa o professor utilizar aqui um outro aplicativo aqui. Olha, vamos trazer ele para cá. Ok. Então, aqui, ó, você pode fazer o seguinte. Ele disse que as laterais aqui é 162 e todas as faces é 202. Então, vamos pegar aqui o 202, né, 202,5 menos, ó, 202,5 menos 162, certo? Isso daqui vai resultar para a gente um valor de 40,5. Esse 40,5 é as duas bases, certo? Então, as duas bases, tanto a de cima quanto a de baixo, certo? E aí, o que eu tenho então, né? Aqui eu tenho duas bases. Como eu sei que são as duas bases, metade é a de cima, metade é a de baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó, 40,5 dividir por 2. Eu preciso encontrar as duas bases. Então, quando eu divido tudo isso aqui por 2, ó, eu faço a divisão por 2, eu vou encontrar o que, professor? Você vai encontrar exatamente 20,25, certo? Esse número 20,25 vai ser para cada uma das bases, correto? Cada uma das bases. E agora esse 20,25 você vai ter que achar a lateral dela. Quanto que é essa lateral? A lateral vai ser exatamente o número que multiplicado, certo? Vai resultar em 20,25. Esse número é exatamente o número 4,5. Perfeito? Professor, como que eu sei isso? É só você fazer o quê? Raiz, isto, parabéns, do número 20,25. Ok? Beleza, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, aqui, ó, exercício 29. Usando a decomposição de fatores primos, calcule a raiz quadrada de 25 sobre 576. Raiz do número 25 é 5, raiz do número 576 é 24, certo? Raiz do número 0,01. Raiz do número 0,01 é 0,1. Beleza? Parabéns. Corrija aí a sua atividade. Raiz do número 64 é 8. Raiz do número 1225, 35. Ok? Ficou um sobre o outro. Aqui, ó, raiz do número 19,36. Quanto que é isso, professor? É fácil, olha. Aqui embaixo, como se você tivesse 100, tá? Deixa o professor pegar aqui e colocar no aplicativo para você aqui também. Aqui, ó. Só esse número aqui, 19,36. Olha que interessante. Se você pegar o número 19,36, é a mesma coisa que você escrever ele assim, ó. Ó, ele é igual se você escrever ele assim, ó. 19,36 sobre, certo? Sobre 100.
19,36 sobre 100. Certo? Ó, o que aconteceu? Essa vírgula veio duas casas para a direita e você adicionou o número 100 embaixo. E aí fica fácil para a gente. Muito simples. O que quer dizer 1936? Raiz de 1936? Raiz de 1936 é fácil, é 44. Certo? Então eu posso reescrever aqui, ó. 44. Beleza? E o que é a raiz do número 100? Eu posso escrever aqui que é quanto? Isto, parabéns, o número 10. Né? Então, a raiz do número 100 é exatamente 10. Ok? E aí você pode reescrever na frente agora. O que é 44 sobre 10? É 4,4. Ok? Muito bom. Tá? Então, aqui só uma explicação rápida aqui para você entender o que foi feito nessa letra D aqui. Tá bom? É importante que você aprenda essa forma aqui de resolver os exercícios. Já estamos terminando nossa aula. Vamos agora então para o exercício 30. Ivan vai construir uma pipa colorida na forma de um quadrado. Para isso ele recortou uma área com 2.500 centímetros quadrados, 3 quadrados de papel amarelo de área de 900 e cada um dos dois retângulos em papel vermelho de 20 por 30. Qual será a medida do lado dessa pipa? Então, você vai observar o seguinte. O que é 2.500 centímetros quadrados? Foi um valor que multiplicado por outro deu 2.500. Então, qual é esse número? Isso, muito bem. Esse número é exatamente 50, certo? 50. E o que é 900 centímetros quadrados? Isto, 30 vezes 30. Então, a lateral dessa pipa vai ser exatamente 80 centímetros, tá? Então, se você tem aqui 50 centímetros em relação aos 2.500 centímetros quadrados e o 30 centímetros em relação aos 900 centímetros quadrados, tá? Então, 30 mais 50, 80. É como se você tirasse a raiz quadrada de 2.500 e retirasse a raiz quadrada de 900. O piso de um salão, na forma de um quadrado, é coberto por 10.800 lajotas retangulares de 40 por 30. Determine a área desse salão. Então aí você vai fazer o seguinte, exatamente encontrar quanto que 10.800 lajotas equivale a 40 e 30, ou seja, 10.800 lajotas vezes 40, 10.800 lajotas vezes 30, para você achar a lateral, certo? E quais serão as dimensões do salão? Será de 36 por 36. Por quê? Porque 36 vezes 36 deu essa área do salão aqui, ó. 1.296, ou seja, somente a raiz quadrada desse valor aqui. Ok? Raiz quadrada aproximada, agora nós vamos entender aqui o que é uma raiz quadrada aproximada. Eu tenho a raiz do número 25 e a raiz do número 36. A raiz do número 25 é exatamente 5. A raiz do número 36 é 6. Quanto que é a raiz do número 31? Então está mais próximo de quanto? Então vamos encontrar aqui. A raiz do número 31 vai ficar aproximadamente quanto, professor? Eu quero que você rapidamente entenda isso daqui, ó. Tá? Se você passar um tracinho aqui, ó, e outro aqui embaixo, e colocar o que você já sabe aqui, que é o número 25, o primeiro número 25, né? A raiz dele, então raiz de 25 é 5, beleza? E aqui embaixo, a raiz de 36 é 6, beleza? Eu quero achar o 31, Então, quanto que é a raiz de 31? Raiz de 31. Quanto que é? Essa foi a nossa pergunta, né? Então,
raiz de 31 está mais próximo de quem? Mais próximo do 25 ou mais próximo do 36? Então, só você observar aqui, ó, 25 para 31 eu tenho 6. Agora, de 31 para 36 eu tenho apenas 5, certo? Olha, você tem apenas 5 de intervalo daqui até aqui, ó. Então, 31 para 36, 31, 32, 33, 34, 35, 36, eu tenho 5. Agora, de 25 para 31 eu tenho isso, eu tenho 6. Então, quer dizer que a raiz de 31 está mais próximo do 6 do que do 5. Então, eu vou colocar um valor aproximado aqui, exemplo, é mais do que 5,5, porque 5 é 25 e 6 é 36. Então, vamos colocar aqui, ó, 5,58. Vamos colocar esse valor aqui? É um valor aproximado. Eu também não sei, tá? Então, vamos colocar aqui, é um valor aproximado, certo? Então, é um valor bem próximo. Esse tio aqui significa que é um valor próximo. Então, 5,58. Vamos fazer na calculadora ver quanto dá? Vamos. Vamos voltar aqui. Ok. Ó. Então, ó, observamos aqui, ó, que a raiz de 31 é aproximadamente 5. Nós colocamos 5,58, né? Vamos reescrever aí por falta. Se a gente colocar na calculadora aqui, o que a gente vai encontrar? Raiz do número 31. Raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada do número 31? Olha, 5,56, tá vendo? Então deu bem próximo, 5,567, ó. Deu bem próximo o valor que a gente tinha falado. Ok? E aqui tem algumas raízes. Responda. Considerando o número 110, entre quais raízes perfeitas está o número 110? Entre a raiz de 100 e a raiz de 121, que a raiz de 100 é 10 e a raiz de 121 é 11, certo? Então, a raiz quadrada é 10 e 11. Qual é a raiz quadrada por falta, ou seja, que é menor do que a raiz de 110? É 100, é 10, tá certo? E aqui nós temos outros números. Qual é o menor número natural que se devemos subtrair de 640 para obter o número quadrado perfeito? Qual a raiz quadrada aproximada de 640 por falta? Menos de uma unidade, certo? Então, o menor de 640 é isto, é o 25. Qual foi o único ano que representado em século, número quadrado perfeito, e no século XXI, qual será o ano? Então, o quadrado perfeito no século XX é 1936, que vai de 1900 a 2000, certo? E de 2001 a 2100 vai ser o ano de 2025, que é um quadrado perfeito. Então, se você pegar os números de 2000 a 2100, só tem o 20 e 25, ou seja, 2025, que é um quadrado perfeito. Faça estimativas para obter o valor aproximado. Então, quanto que é a raiz de 51? É aproximadamente 7, tá? Significa o quê? Raiz de 49 é 7, raiz de 51 é aproximadamente 7. Quanto que é 50 vezes 7? Ó, ou seja, 50 vezes raiz de 51. Então, 350. 200 vezes 7, 1400, ou seja, 200 vezes a raiz de 51, tá bom? Raiz quadrada por aproximação, já falamos um pouquinho sobre isso, tá certo? E como que você encontra essa raiz? Então, a raiz quadrada está entre dois números, sempre estará entre dois números, ok? Exemplo, número 1,4 e 1,5. 1,4 é menor do que raiz de 2, mas 1,5 é maior do que raiz de 2. Então, isso chama-se aproximação, tá bom? Aqui nós temos outros tipos de raízes também. Calcule a raiz quadrada do número 58. O que é a raiz quadrada do número 58? Ele é menor do que 64, mas ele é maior do que 49. E a gente utiliza aquela mesma técnica que o professor ensinou para você anteriormente, tá bom? Por aproximação. Calcule a raiz quadrada do número 7,2 com uma casa decimal. Então, esse 7,2 é o quê? Raiz quadrada de 4 é menor do que 7,2 e a raiz de 7,2 é menor do que 9. Então, nós temos aqui um intervalo. 7,2 está mais próximo de quem? Está mais próximo do 9 do que do 4, certo? Beleza? Aqui temos alguns exercícios.
Exercício 36, verifique-se que 1,7 pode ser considerado raiz aproximada de 3. Sim, né? Já vimos isso. Entre os números 3,87 e 3,88, qual deles aproxima mais da raiz de 15? E aí, assim, sucessivamente, você termina os outros exercícios aqui, 39, 40, 41 e 42. Obrigado e até uma próxima aula.